Bom, senhor presidente, eu acho extremamente oportuno o assunto que o vereador Guila traz, à medida que ele nos dá a oportunidade de comentar a infeliz manifestação do presidente da SIC ocorrida ontem no almoço e teve a presença do governador José Ivo Sartori. Primeiro que aqui não vai nenhum ataque à pessoa. Nós sabemos que o presidente da SIC, Nelson Sbabo, tem um trabalho importante para a nossa comunidade. Temos enorme respeito pelo cidadão Nelson Sbabo. Mas agora, no campo das ideias, naquilo que foi falado, nós temos que demonstrar o nosso repúdio. Por quê? Porque num momento em que uma entidade da importância e da envergadura da SIC, que durante anos do governo Tarso foi implacável nas cobranças, somente da Rota do Sol. E quando era para trazer notícia boa, da oncologia ou outros serviços, Maesa, aí eram os aliados. Eram os aliados que traziam para Caxias. Aí os buracos da Rota do Sol era todo dia lá na SIC, de forma implacável, requerendo Rota do Sol nova, requerendo todas as questões resolvidas do Estado. Sim, fizeram até manifestações botando carreta, investiam, inclusive valores, para fazer uma campanha contra o governador Tarso. Aí quando Caxias do Sul, nesse momento atual, elege, e eu falo a maioria, porque eu votei obviamente no Tarso, a maioria elege alguém desta terra, mesmo que não tenha nascido em Caxias do Sul, é um filho desta terra, podemos dizer assim. Nós imaginávamos que na SIC ontem ia ter cobranças. Eu achei que ontem na SIC ia se discutir o aeroporto regional. Achei que na SIC ia se discutir a pavimentação da Rota do Sol. Achei que lá ia se discutir de uma forma séria a crise da educação, do parcelamento dos salários. Mas aí identificaram quem é o inimigo. É os professores que têm regalias. Identificaram qual é o problema do Estado lá na SIC. Mas parecia uma confraternização. Achei até que pudesse ser alguma festa de aniversário, algum momento festivo. Porque era uma reunião almoço de compadres. Eu nem sei se em meio a amigos há tanto afeto, há tanta aproximação como teve ontem. Nenhuma cobrança. E aí lá se identificou que o problema do Estado são os professores. Então nós temos que repudiar essa manifestação, porque quem conhece os professores estaduais, quem conversa com eles, sabe que se não bastasse o parcelamento do salário, já é um salário mínimo, salário miserável dos professores do Estado. As condições das nossas escolas de trabalho são extremamente precárias. Não há incentivo nenhum, ainda mais agora, com essa questão do parcelamento dos salários. E aí, se usar um termo desse, é uma afronta, eu diria até que uma agressão aos nossos professores. Porque nesse momento, o que os nossos professores e professoras precisam de apoio, de solidariedade, é fazer com que o governador, de fato, comece a governar. Que ele comece a governar. E aí vem uma manifestação dessa, de uma entidade da importância da SIC, foi uma passada de mão na cabeça. Foi quase como se dissesse, ó, tá tudo certo, o governador Sartori tirando os professores do Estado, que tem muita regalia. Então é importante a gente pontuar isso no debate e também manifestar que posições aqui na casa que buscam acirrar na questão das ocupações um lado contra outro não ajudam. Veja que mesmo os pais que são contra a ocupação ou os estudantes que são favoráveis à ocupação, nós estamos falando de uma mesma classe social que precisa da escola pública, que tem que estar irmanada numa luta com a sociedade por melhores condições. E não havendo lá uma disputa como se fossem de classes distintas. Porque a luta de classe ela se dá contra os que exploram e os explorados. E não nós, explorados entre nós, criar uma briga interna e fazer uma disputa vitaminada e incentivada por parlamentares, que ficam criando uma polarização entre os movimentos e achando que ajuda botando gasolina na fogueira. O que vai auxiliar esse processo que nós estamos vendo nas escolas estaduais é o diálogo, é a aproximação, é fazer com que os pais que estão ocupando enxerguem os estudantes ocupantes não de uma forma marginal, mas de uma forma solidária e conversem. E essa casa não auxilia dessa forma, tentando acirrar os ânimos.
Sim, vereadora, a senhora tem sua parte. Não, vereador Beltrão, acho que a sua fala, acho que ela é bem, né, bem clara, né, no sentido de que a gente precisa compreender que o que a gente está vendo ali, tantos pais que querem, que estão contrárias às ocupações e os que estão apoiando as ocupações, a gente tem que entender que, na verdade, são todos trabalhadores, né, e a gente, enquanto vereadores e representantes, a gente tem que compreender que existe um problema, sim, na questão da educação pública, e que a gente tem ali a manifestação, mesmo que tardia, porque não é de hoje, os problemas da educação, né, mas existe uma manifestação tardia que tem que ser reconhecida. A gente tem visto, né, os jovens se manifestando, buscando melhores condições para a educação. Bom, esse fim de semana a gente ouviu, né, inclusive algumas situações, já tem visto algumas situações de acirramento, né? A gente viu no Apolinário agressão física contra um estudante, a gente viu em outros momentos situações de quase confronto entre pais e estudantes, a gente viu no Aristides Germani esse fim de semana, né, um grupo de pais que também acabaram invadindo a escola e também agrediram inclusive estudantes, né? Então essa é a nossa preocupação, de que essas ocupações e essa luta por uma melhoria na educação, ela não faça com que ocorram essas agressões que a gente tem visto, né? Então, na verdade, o que se busca é melhores condições da educação. E também lastimar, né, a posição do presidente da SIC. Né? Ele pode achar que os professores não deveriam apoiar as ocupações, e ali ele diz, se não estão contentes que troquem, né? Os professores... Bom, as condições de trabalho, hoje, os professores são heróis, né, e heroínas de conseguirem dar aula com salário parcelado, com falta de condições, com ginásio de esporte que não é ginásio de esporte, com problema de sala de aula, que a gente cansou de ver esses problemas, e que mesmo que a Comissão de Educação há anos tenha se manifestado, muito pouco se avançou, muito pouco se avançou. Então, a gente precisa, sim, apoiar todos que lutam por melhorias na educação. E criminalizar quem está lutando por melhores condições na educação é simplesmente escolher o lado. E aí escolher o lado que não é o lado dos trabalhadores que estão ali defendendo a educação pública. Então, só deixar essas considerações. Obrigada, vereador. Me permite uma parte? Sim, permito, vereadora. Eu também quero... repudiar a fala do presidente da SIC, porque, como muito bem falou o vereador Beltrão, no governo, sempre foi, né, nos governos de esquerda, nos governos do PT, implacáveis, não reconhecendo absolutamente nada, e agora, né, passando a mão na cabeça, a gente achava que poderiam estar cobrando a questão da infraestrutura, que está terrível, as nossas estradas estão completamente esburacadas, né, a Rota do Sol continua com o mesmo problema. Enfim, a segurança, um caos, e agora a culpa é dos professores, né? Então, é lamentável, vereador Beltrão, o senhor pega muito bem isso, e temos que fazer, sim, um repúdio a essa fala infeliz do presidente da SIC. Vereador Guila, sua parte. Apenas fiz esses comentários a respeito do almoço festivo ontem lá na SIC, e dizer que a nossa bancada aqui, de forma firme, então nesse momento manifesta solidariedade aos professores por essa fala infeliz do presidente da SIC falando de regalias. Espero que na sequência aqui não se destile o ódio dentro daquilo que eu falei. Não adianta ficar acirrando os movimentos. Nós temos que aproximar, até porque todos temos o mesmo objetivo. Obrigado, senhor presidente.